Olá, é uma satisfação participar desse Congresso Internacional de Direito Aplicado. Sou Carolina Albanese, advogada, pesquisadora e professora, especialista em Fashion Law ou Direito da Moda. Na minha especialidade acadêmica e profissional, eu me concentro especialmente nas áreas de direito da moda, direito dos consumidores e comunicação comercial, sustentabilidade e novas dinâmicas no mercado digital. Nessa apresentação, proponho uma reflexão sobre um tema de grande atualidade: o papel dos influenciadores digitais e criadores de conteúdo na publicidade de produtos de moda, especialmente à luz dos deveres de transparência, informação e proteção ao consumidor. A escolha desse tema não é casual. A indústria da moda é um dos setores em que a comunicação comercial se tornou mais sofisticada, mais veloz e, ao mesmo tempo, mais difícil de identificar. Hoje, a promoção de produtos de moda ocorre em um ambiente em que se misturam estética, aparência, e já não pode ser compreendido apenas como alguém que mostra um produto quando vemos uma atuação de um influenciador ou um criador de conteúdo na promoção de um produto. Em muitos casos, eu gosto de denominar como intermediários de reputação ou intermediários de confiança. São realmente mediadores entre a marca e os consumidores e são agentes capazes de afetar as decisões de consumo em forma intensa. E é precisamente por isso que o direito deve observar esse fenômeno com especial atenção. A primeira pergunta que se impõe é a seguinte: quando uma manifestação feita por um influenciador constitui uma mera opinião pessoal e quando passa a ser publicidade? Essa distinção é juridicamente fundamental, porque no ambiente das redes sociais, a publicidade nem sempre se apresenta de forma clara, ostensiva e imediatamente reconhecível. Muitas vezes aparece disfarçada de rotina, conselho, estilo de vida, preferência espontânea ou relato pessoal. E o consumidor aí fica sem compreender se realmente é uma publicidade ou é uma recomendação originalmente feita desde o sincero ou a sincera apreciação do influenciador. O problema jurídico começa exatamente aí, quando o conteúdo comercial deixa de ser entendido como conteúdo comercial. Desde o ponto de vista jurídico, essa dificuldade afeta diretamente o dever de informação, o princípio de transparência e a própria integridade na decisão do consumo. No caso argentino, esse debate se encontra respaldado pela normativa. A gente tem o direito da informação dos consumidores na Constituição Nacional, mas também na Lei 24.240, que é de defesa dos consumidores, e também inserta no Código Civil e Comercial da Nação. Mas também a gente tem a Lei de Lealdade Comercial, é um decreto 274 do ano 2019, que também encontra-se afetando e interrelacionando com a outra normativa especificamente dirigida à defesa dos consumidores. Nesse sentido, mesmo quando a publicidade é feita por qualquer das redes sociais que temos hoje em dia no âmbito comercial, não perde a natureza jurídica, né? O fato de a mensagem adotar um formato mais íntimo, visual ou cotidiano não elimina a eventual condição de comunicação comercial. Então, é aí quando o aspecto jurídico da comunicação tem muita relevância. E esse ponto é especialmente importante na moda. A moda não se organiza apenas em torno à utilidade de um produto. E o consumidor não vai comprar um produto de moda só ou exclusivamente pela sua utilidade. Ou são as menos essas ocasiões em que compra só pela utilidade um produto de moda. Normalmente, o consumidor de moda é mobilizado por identidade, por cultura, tendência, o que está acontecendo no mercado e nas redes no momento é o que força ou empurra a decisão de compra do consumidor nesse momento. E tem questões de pertencimento, de desejo, de imagem, de aspiração, reconhecimento social ainda.
Por isso, a comunicação publicitária na moda tem um poder de persuasão particularmente elevado. Então, aí, o influenciador, o criador de conteúdo, não vende apenas uma peça de roupa ou uma joalheria, é um acessório ou um cosmético. Muitas vezes vendem e mostram o que vende, que é um modo de vida, uma promessa de identificação, é uma narrativa de pertencimento. E justamente por essa razão que a publicidade encoberta ou não transparente ainda representa um problema jurídico relevante, quando o consumidor não consegue perceber que está diante de uma mensagem patrocinada, remunerada ou comercialmente orientada por uma marca para o influenciador, sua possibilidade de avaliar criticamente a mensagem fica reduzida. Em outras palavras, a liberdade do consumidor é afetada, porque a persuasão opera sem transparência suficiente para que a informação seja digerida pelo consumidor e a escolha feita com a liberdade suficiente. Sobre essa perspectiva, a questão não deve ser tratada como uma simples falha formal, né? Não tem advertido que é publicidade, então essa falha formal, o que é muito mais complexo, eu acho. E a clara identificação da publicidade é um elemento estrutural da licitude de comunicação comercial na moda. Quando o caráter publicitário da mensagem é ocultado ou minimizado ou apresentado de modo ambíguo, podem surgir violações a diversos deveres jurídicos. Entre eles, podemos falar de o dever de informar de forma clara e adequada, o dever de lealdade nas práticas comerciais, que também se veem afetadas por essas condutas, a vedação da publicidade enganosa, a proteção da confiança do consumidor e a existência de boa-fé objetiva nas relações comerciais e de consumo especialmente. Esse debate também conduz, então, à questão da responsabilidade de aqueles influenciadores digitais ou criadores de conteúdo e nesse tipo de comunicação comercial, quando o consumidor não pode perceber claramente se encontra frente a uma publicidade, a uma comunicação comercial, ou simplesmente ou realmente é uma recomendação original daquela pessoa, né? Por muito tempo tentou se tratar o influenciador, ao menos aqui na Argentina, como uma mera figura acessória ou neutra na comunicação comercial, quase como um veículo desprovido de relevância jurídica própria. Essa leitura, para meu ver, é insuficiente. Em muitos casos, o influenciador participa ativamente da estratégia de comunicação e, inclusive, da reputação da marca. Empresta sua imagem, sua credibilidade, sua linguagem, seu modo de vida, seu estilo, sua capacidade de persuasão para viabilizar a aproximação entre o produto e os consumidores, o público. Não é, então, portanto, um espectador externo, não pode ser um bystander. E a lógica econômica nos mostra que influenciadores digitais e criadores de conteúdo têm no dia a dia cada vez mais relevância no giro econômico e comercial das companhias. Então, não podemos deixar essa atuação sem a relevância jurídica que realmente tem. Isso não significa, portanto, afirmar de maneira automática que todo influenciador digital ou criador de conteúdo é objetivamente responsável. Eu acho que não. E a responsabilidade pela comunicação comercial não se transfere automaticamente do fornecedor ao influenciador. Significa reconhecer que o influenciador pode, dependendo do caso concreto, ocupar uma posição juridicamente relevante na cadeia comunicacional do mercado. E, uma vez inserido o influenciador nessa cadeia, sua atuação não pode ser analisada como se fosse puramente privada, espontânea ou irrelevante para o direito e para nós como advogados, então. No setor da moda e da beleza, essa questão se torna ainda mais delicada. Isso ocorre porque a linguagem visual, a estética de autenticidade e a proximidade construída com o público produzem uma forte presunção de confiança. É por isso que eu gosto de denominar os influenciadores como intermediários de reputação e intermediários de confiança entre a marca
e o público. Muitas vezes o consumidor médio, né, que é o que podemos compreender como consumidor em termos gerais, não percebe que aquela recomendação, que aquela mensagem que está recebendo está vinculada com uma relação econômica, uma permuta, um contrato de publicidade, uma estratégia de posicionamento de marca. E aqui é onde surge uma pergunta decisiva, eu acho. Basta usar, é suficiente utilizar expressões como publi, parceria paga ou marcadores semelhantes para resolver o problema? Temos que pensar que não necessariamente e não sempre. A identificação formal da publicidade é indispensável, mas não é suficiente em todos os casos. A transparência precisa ser efetiva. Isso significa que a informação sobre a natureza comercial da mensagem deve ser apresentada de forma indubitável, visível, adequada, compreensível para o público médio. Não para um público experto em marketing, em comunicação, em moda, o público médio. Qualquer consumidor que tivesse a comunicação na frente deveria compreender que é uma publicidade, como a gente faz na televisão, nos meios audiovisuais tradicionais, né? Se a advertência feita na comunicação é ambígua, não é clara, é minimizada ou incapaz de ser percebida com facilidade, a exigência de transparência pode não ser satisfeita, pode não ser suficiente. Em outras palavras, não é suficiente, não basta com informar, é necessário informar de maneira juridicamente eficaz. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena comparação com o Brasil e a Argentina. No Brasil tem o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor identifique fácil e imediatamente como tal. Além disso, o seguinte artigo 37, se não erro, proíbe a publicidade enganosa e abusiva. No Brasil também tem autorregulação do CONAR e a Senacão reforçou publicamente que os conteúdos patrocinados em redes sociais devem ser identificados com clareza, sob pena de poderem configurar publicidade enganosa por omissão. Na Argentina, em termos substanciais, muito, muito semelhante, bastante semelhante. Não temos uma lei geral específica sobre comunicação de influenciadores digitais, criadores de conteúdo. Temos a Lei 24.240, que fala do dever de informação certa, clara, detalhada. Temos imposto na Constituição Nacional também o mesmo dever. E temos também o Código Civil e Comercial da Nação, que tem o título dedicado especialmente à relação de consumo e contratos de consumo, onde fala especialmente, se concentra especialmente na relação do consumo, no dever jurídico que implica a oferta por parte do fornecedor, na natureza obrigatória também dos términos dessa oferta e também na necessidade de informação, da claridade da informação. Por isso, tanto no Brasil quanto na Argentina, a lógica jurídica predominante é convergente. A informalidade das redes sociais não eliminam o dever de transparência, nem impede o controle jurídico da publicidade digital, né? Então, após essa reflexão, eu posso fazer uma conclusão central. O problema da publicidade encoberta por influenciadores não é só um problema de forma. É um problema de liberdade de escolha, confiança e integridade da decisão do consumidor. Quando o consumidor não consegue distinguir com certeza, nem clareza, entre uma opinião, uma experiência pessoal e uma mensagem comercial, sua autonomia fica comprometida. E quando isso ocorre em um setor particularmente sensível à imagem, ao desejo, à identificação simbólica, como é o setor da moda, o risco se intensifica. Por isso, a resposta jurídica a esse fenômeno deve se estruturar ao menos em 5 eixos. Primeiro, o reforço do dever de transparência. Segundo, a identificação clara e ostensível da publicidade digital.
Terceiro, análise concreta da responsabilidade dos diversos atores envolvidos na comunicação comercial. Quarta, atualização da interpretação do direito do consumidor diante das novas arquiteturas da persuasão digital. Quinto, compreensão de a influência econômica no mercado também gera deveres jurídicos proporcionais ao seu impacto. Em síntese, a informalidade das redes sociais não pode funcionar como álibi para a opacidade publicitária. Quando existe finalidade comercial, deve existir transparência compatível com a proteção do consumidor, que também, quando a gente tem essa carência de transparência, está afetando não somente o consumidor, sino também a competência no mercado. Então, tem muita relevância jurídica a falta de transparência na mensagem, na publicidade ou mensagem comercial. E quando a transparência falha, o direito deve intervir para proteger não apenas o patrimônio do consumidor, mas também sua capacidade real de reconhecer quando está sendo influenciado numa decisão de consumo. E também temos como advogados o dever de poder distinguir quando está afetando essa comunicação comercial com opacidades a lealdade comercial. No mercado da moda, essa tarefa é especialmente importante, porque hoje proteger o consumidor também significa proteger a sua possibilidade de distinguir inspiração, recomendação, publicidade, e é parte de nossa tarefa como advogados proteger também e prever as possibilidades e riscos que tem, seja que nosso assessoramento é para consumidores, mas também para as marcas. Muito obrigada.